Boa noite, para mim é uma alegria estar participando dessa celebração online e hoje dando início à nova série de mensagens Jacó, a história ainda não acabou. Quando a gente fala de história, sempre vem à cabeça livros de história. E livro, a gente consegue ler histórias de pessoas ou histórias reais, histórias fictícias, mas quando a gente pensa na nossa vida, a gente também consegue perceber ou ter uma ideia de que a nossa vida também é um livro de histórias. Que a gente vai vendo momentos que a gente foi passando e a gente aos poucos vai escrevendo essas novas histórias, histórias que nos trazem muita alegria, mas também histórias que às vezes nos trazem tristezas, escolhas erradas, situações difíceis, momentos que eu errei, momentos que eu tive que colher as consequências desses erros. E são capítulos da nossa história que a gente quer logo arrancar da nossa vida, esquecer e jogar de lado e não ter esses momentos de relembrar o que foi ruim para a nossa vida. Mas o mais importante é que, apesar dos capítulos ruins, apesar das escolhas erradas, apesar dos seus erros, das suas falhas e dos seus pecados cometidos na sua vida, a gente tem um outro livro, que é a Bíblia, que ele nos aponta para um final feliz. Quando a gente pega a Bíblia, Deus começa a traçar para a gente um final completamente diferente daquele que a gente está destinado. E aí é o que a gente consegue entender, que nós somos uma pessoa que procura e que vai ao encontro da cruz de Jesus Cristo. Mas às vezes a nossa vida é linear, é contínua e vai em direção direto para essa cruz. Outras vezes é como um degrau, que você vai subindo de passo em passo, de glória em glória, até encontrar essa cruz. Ou muitas das vezes a nossa vida é como uma onda, que são altos e baixos, e a gente então consegue encontrar esse destino final, esse final feliz que a Bíblia nos promete. E a gente consegue olhar para a história de Jacó e olhar toda a vida dele. Ele tinha um irmão gêmeo, que ele nasceu segurando o calcanhar desse irmão, Esaú, e Jacó era o segundo. Ele era o queridinho da sua mãe, mas o seu irmão mais velho era o queridinho do pai. Quando o pai decidiu dar a bênção da primogenitura para o filho mais velho, o irmão mais novo, o Jacó, ele se juntou com a mãe e deu uma enganada no pai. E aí o pai acabou dando de maneira errada a bênção para esse filho. Até que chega um momento dessa história de Jacó, onde a gente consegue ir lá para a Bíblia e ver um momento que foi marcante na vida dele. Apesar dos momentos de tantos erros, momentos de tanta dificuldade, escolhas erradas, teve um momento que foi marcante para a vida dele. E isso está lá em Gênesis 32, do versículo 22 ao 30. Esse momento mudou, essa história mudou a vida de Jacó. E eu quero ler junto contigo. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio o homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: "Deixe-me ir, pois o dia já desponta." Mas Jacó lhe respondeu: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." Verso 27. O homem lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Jacó", respondeu ele. Então disse o homem: "Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu." Prosseguiu Jacó:
peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Esse encontro que ele teve foi com um homem, que a gente vê que foi com um anjo, que era o próprio Deus. Era Deus que estava frente a frente de Jacó. E o que é interessante na vida de Jacó é que a gente vê lá no verso 25, no capítulo 25, no verso 23, que Deus vai aos seus pais e revela o projeto especial que ele tinha para Jacó. Disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas. 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Deus já tinha revelado para os seus pais de Jacó o que ele tinha para a vida dele. Deus já tinha um projeto e já tinha escolhido Jacó. Ele já tinha falado que apesar do direito da primogenitura ser concedido para o primeiro filho e ter sido entregue para Esaú, mas Deus já tinha falado que não, que seria o filho mais novo que iria ter o filho mais velho servindo a ele. E ele estava indo de encontro de todo o direito que os primogênitos tinham. E o que é interessante perceber é que Jacó já tinha sido escolhido por Deus desde o ventre da mãe. Assim também é a nossa vida. Deus nos escolhe mesmo antes da gente nascer. Deus já nos escolheu mesmo antes de ter a criação desse mundo. Ele já tinha um projeto, já tinha planos especiais para as nossas vidas. O que é mais interessante é que Deus nos escolhe não pelos nossos pontos positivos ou pelas nossas boas obras ou por quem nós somos. Porque se nós estivéssemos dependendo disso, Ele com certeza não nos escolheria. Porque nós somos pecadores, nós somos sujos, nós somos destinados à morte. E isso para a gente é como tirar um peso das nossas costas. Porque a gente entende que, primeiro, Deus nos escolheu. Deus criou você para um propósito, para um sonho, para um projeto, para algo especial que Ele tinha para você. E lá no capítulo 32, no verso 24, a gente lê, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Aqui para a gente é muito claro. Foi o próprio Deus que foi ao encontro para lutar contra Jacó. Independente das suas escolhas, independente do que você criou na sua vida, independente do que você leva de ruim de uma vida longe de Deus, tenha certeza que Deus vai ao nosso encontro. A gente não tem nenhuma capacidade de ir ao encontro de Deus. E Deus chega para a gente para lutar em nosso favor. Quando Jacó ele encontrou Deus diante dele, ele resistiu muito. Independente da história que Jacó teve, ou independente da boa história que você tem, que você talvez nasceu num lar cristão, que você teve uma vida 100% certinha, que você tem bons cargos e serve a Deus dentro da igreja, independente dessa história, é Ele que vai ao teu encontro. É Ele que luta para levar você ao propósito que Ele já tem definido antes mesmo do seu nascimento. Para a gente isso é uma alegria. E quando a gente olha no versículo 25, nos diz, quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam.
Jacó não se curvava, Jacó brigava, Jacó já estava suando, já estava colocando todas as forças dele nessa luta. Mas o mais interessante era que Deus não tinha desistido dele. Deus estava lutando até o fim. Quantas vezes você, na sua vida, você tem ouvido a voz de Deus, você tem tido experiências com Deus, pessoas sendo usadas por Deus para dizer que você precisa ter um encontro verdadeiro com Deus, e mesmo assim você nega. Apesar dessa graça ser irresistível, não quer dizer que é pela primeira vez, quando você tem contato, você já logo se entrega. Muitas pessoas não se entregam na primeira vez. E elas só vão aceitar e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da vida delas no leito de morte, quando ela está prestes a acabar com a vida. É assim também com você. Deus luta por você. E no verso 25 ele mostra que, apesar de Jacó não se curvar, ele foi e deslocou a coxa dele, deixando ele manco, trazendo uma dor para ele. Porque Deus, ele projetou e ele executa. Não quer dizer que se você não vem pelo amor, você vai vir pela dor. Mas tem momentos da nossa vida onde nós passamos dificuldades, nós passamos por tribulações, para que nós possamos ter um encontro com Deus. Para que nós possamos reconhecer a soberania dele sobre as nossas vidas. Isso para a gente é uma alegria em pensar que o Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo que existe nesse mundo, ele pensa na gente, ele sonha com a gente, ele tem projetos com a gente. E mesmo a gente se colocando contra a esse chamado que ele tem, ele luta, ele vai até o final. Ele vai até ele conseguir executar o projeto especial que ele tem para a sua vida. E no versículo 26 nos diz o seguinte: então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. É incrível perceber que nesse versículo, Jacó já vê a necessidade da bênção de Deus para a vida dele. Mas além de ser uma bênção financeira, uma bênção familiar, bênção dos planos e projetos deles, ele percebe a necessidade da bênção da salvação. Esse é o maior presente que você pode ter. Esse é o maior privilégio que tem daqueles que são filhos de Deus, escolhidos por Ele. E é muito bonito entender isso. E o dia que a gente entende, isso muda. E o interessante é que lá em Oséias, capítulo 12, do versículo 4, diz o seguinte: ele lutou com o anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou o seu favor. Quando a gente entende a salvação, é porque a gente chora diante dele. A gente reconhece o quanto nós somos pecaminosos, o quanto nós somos medíocres, o quanto nós precisamos da bênção, da salvação de Deus para a nossa vida. É lindo perceber que nós temos que nos abrir o nosso coração, diminuir a nossa vida, para que o Senhor possa crescer cada vez mais, para que o Senhor possa ser o único, o centro, aquele que direciona a nossa vida. E lá no versículo 27 diz o seguinte: o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Respondeu ele, Jacó. Isso é tremendo, porque nos aponta lá para o início da história dele, lá no versículo 27, capítulo 27, versículo 18, que diz: ele se dirigiu ao seu pai e disse, meu pai. Respondeu ele, sim, meu filho, quem é você? Jacó disse ao seu pai, sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora, assente-se e coma do que cacei para que me abençoe.
Deus faz a mesma pergunta que o seu pai fez a ele. E quando ele responde que ele agora era Jacó, ele reconhece a identidade dele. Antes ele era um enganador. Antes ele mentia para o pai para ele poder receber a bênção. Mas agora ele já está dizendo a Deus quem ele realmente era. Ele era um enganador, pecador, necessitando da bênção de Deus para a vida dele. Mais adiante, a gente consegue, lá no versículo 32, ler o seguinte: Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Quando nós temos um encontro com Deus, o nosso nome muda, a nossa identidade muda completamente. Nós somos renovados, nós somos outro. Lá no versículo 29 continua, prosseguindo Jacó, peço que diga o seu nome. Mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ele se encontrou maravilhoso. Ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Ele, apesar de todos os erros cometidos na vida dele, apesar dos capítulos errados, os capítulos que não foram bons para ele, foram capítulos que fizeram parte da história dele, mas que Deus, com seu amor incondicional, com seu projeto perfeito, deu a ele um final feliz. Você foi eleito incondicionalmente por ele. Não foi pelo que você fez, mas sim foi pelo que ele é. Ele é um Deus amoroso. Ele é Deus soberano sobre a sua vida. E a graça dele te encontra de maneira irresistível. É tão bom saber que Deus, os projetos e os planos de Deus nos impulsionam para ter um encontro verdadeiro com Ele. Você não está destinado aos capítulos ruins da sua vida. Você está destinado para ser um filho amado do Senhor Jesus Cristo. Redimido, cuidado por Ele, renovado pelo sangue dEle, com o propósito de viver uma vida terrena, mas que aponte para uma vida eterna com Ele. Você foi criado para ser um filho amado que vive eternamente ao lado do Criador. É tão bom saber isso. Que você, que nunca teve um encontro verdadeiro com o nosso Pai, você possa hoje responder à pergunta: quem é você? Quem é você? E que você, nessa pergunta, possa entender que você é pecador, que necessita de Deus, que precisa ser lavado, redimido pelo sangue dele, e que precisa ter uma vida completamente numa perspectiva divina. Não abra mão disso. Não prorrogue esse encontro. Que você possa ter esse encontro verdadeiro, porque essa é uma promessa especial para a sua vida. Ore agora, nesse instante. Ao longo dessa música, que você possa colocar diante de Deus a sua vida. E que você não possa abrir mão da bênção da salvação. É uma graça irresistível. E Ele tem um projeto especial para você. Que ao longo da próxima música, você possa orar e você possa pensar nisso. Que Deus nos abençoe. Quem governa a luz do dia, diz ao sol onde nascer, traz a vida, a existência e as trevas faz tremer. Quem escolhe amar o rejeitado e ao fraco estende a mão. Quem morreu pra me dar vida, restaurar meu coração.
Deus da criação. Quem governa a luz do dia, diz ao sol onde nascer, traz a vida, a existência, e as trevas faz tremer. Quem escolhe amar o rejeitado, e ao fraco estende a mão. Quem morreu pra me dar vida, restaurar meu coração. Não há outro igual a ti. Não, não há. Tu és grande, grande, maior que os céus. O teu amor, mais fundo que os mares, e tua palavra nunca falhará. Permanecerei em ti. Tu és grande, grande, maior que os céus. O teu amor, mais fundo que os mares, e tua palavra nunca falhará. Permanecerei em ti, o Deus da criação. Jesus, tu és sobre todo nome, digno de louvor, de adoração. Confio em ti, Senhor, pois mesmo sem ver, eu posso te sentir em meu coração. Jesus, tu és sobre todo nome, digno de louvor, de adoração. Confio em ti, Senhor, pois mesmo sem ver, eu posso te sentir em meu coração. Tu és grande, grande, maior que os céus, e o teu amor, mais fundo que os mares, e tua palavra nunca falhará. Permanecerei em ti, o Deus da criação. Depois de 20 anos, Jacó ouve a mesma pergunta feita lá atrás pelo seu pai. Talvez hoje é o seu momento de responder a pergunta: quem é você? Senhor Deus, eu peço, Pai, para que o Senhor, de uma forma especial, possa tocar os corações daqueles que precisam, Pai, tomar uma decisão de salvação. Que eles possam se render ao seu chamado. Que eles, Pai, possam perceber que a melhor coisa e o maior privilégio é poder estar junto do Senhor, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem um plano perfeito para a gente. O Senhor enviou o seu Filho naquela cruz, derramando aquele sangue em nosso favor. E hoje nós somos reconhecidos como filhos amados. Obrigado porque nós não pertencemos mais a esse mundo, mas nós somos do Senhor, para viver eternamente ao seu lado, Deus. Muito obrigado por tudo, Deus. Abençoe cada um em sua casa, Pai. Amém. Foi muito bom passar esse tempo com você. Convido você para fazer parte do nosso Hangout. É o seguinte, não é uma coisa assim, de um bicho de 7 cabeças que você não vai conseguir entrar. É muito simples, é só acessar
hangout.icf-rio.com. E lá é o momento para você conhecer as outras pessoas, poder compartilhar um pouco de como está sendo a sua semana e também o que Deus falou no seu coração nessa pregação. Então não tenha medo, participe. É muito bom reunir toda a igreja nesse momento, tá? Então a gente se encontra daqui a pouco no Hangout ou domingo que vem às 18h30 aqui na nossa celebração online. Um abraço, tchau!